Espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, Rádio 20, e com toda a sua família. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. De pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Mensagem Autolibertação do Espírito Emmanuel, na mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Estamos assim iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações, notícias do movimento espírita em nossa região, e no final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a interagir, a participar, fazendo perguntas, tirando dúvidas dos temas abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Acompanhemos agora a mensagem do livro Reconforto na Seara do Bem, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Entra na faixa da grande compreensão e segue esquecendo o mal. Não te vistas com os andrajos da queixa, não lances veneno da crítica na taça dos semelhantes. Não apedrejes, não te consagres à seleção de chagas e cicatrizes. Lembra-te de que a divina bondade tudo dispõe, para que a harmonia reine nos quadros da natureza. O lenho seco produz a chama que extingue o frio. O corvo, devotado aos detritos, é aproveitado na higiene do solo. A serpente que destila peçonha é constrangida a arrastar-se. Do próprio bolor retira a ciência de hoje remédio salutar. Para que nos concederia o Senhor o trabalho e o discernimento? Porque nos induziria a bondade ao estudo nobre, onde situaremos os louros da paciência e os méritos da esperança. Não gastes o tesouro das horas, acumulando sombras em torno dos próprios pés. Cada dia após o império da noite, o sol ressurge no firmamento, clareando espinheiros e furnas. Não esqueça Jesus, o sol de nossas almas, e não relaciones trevas e abismos. Recorda-o buscando Simão Pedro com mais entendimento, após a negação. Conchegando-se com mais ternura a Tomé, por desfazer-lhe as dúvidas, e procurando avistar-se pessoalmente com Saulo de Tarso, o perseguidor. Onde estiveres, procura o bem que possas fazer. Mensagem na Seara do Bem, do Espírito Emmanuel. Espiritismo em Marcha, agenda. Convidamos vocês, rádio ouvintes, a navegarem na internet nas páginas www.amecaruaru.com.br e www.bezerrademenezescaruaru.com.br. Também no Facebook Bezerra de Menezes Caruaru você encontra vídeos, palestras espíritas e nos sites gravações do programa Espiritismo em Marcha. Navegue em nossas páginas. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Oração dominical. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas como símbolo. De todas as preces é a que eles colocam em primeiro lugar.
seja porque procede do próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre a aplicação de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula, cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre este é um número cabalístico, 3, 7, 9, tomadas a antiga crença supersticiosa na virtude dos números e do uso das operações da magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma das suas proposições aditamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolva o sentido e mostre as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical, ou na sua forma simples ou na desenvolvida. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada à Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, Rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas terças, quintas e sábados às 20 horas. Quartas-feiras às 14 horas. Espiritismo em Marcha, o Livro dos Espíritos. Extraímos do Livro dos Espíritos a questão 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Resposta dos Espíritos. É uma lei humana, muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza é que são imutáveis. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 15, esta passagem. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Assim, acompanhamos aqui os comentários do Espírito Emmanuel, extraído do livro Vinha de Luz, na mensagem intitulada Aproveitamento, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constituem a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, as arrogando costumes, condenando as ideias alheias e violentando situações, esquecidos de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-las é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos.
em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento indubitável, que a cultura doutrinária representa, conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, Sítio Taquara de Baixo, Alto do Moura, reuniões públicas, quartas 8 horas da noite e sábados 3 horas da tarde. Centro Espírita Além do Horizonte, Rua Cristóvão Colombo, número 60, bairro Nossa Senhora das Dores. Reuniões públicas, sábados e domingos, 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares. Nós estamos novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E agora, através do telefone 2103-1170, 2103-1170, você é convidado a participar, a interagir, tirando dúvidas e fazendo perguntas. E enquanto você não nos liga, nós temos aqui uma pergunta acerca dos temas que abordamos nesta manhã. A qualquer momento interromperemos para lhes atender. Na questão do Livro dos Espíritos a respeito da indissolubilidade absoluta do casamento, a resposta que os Espíritos dão é de que é uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis, só as da natureza são imutáveis. E a pergunta que se faz é: essa resposta dos Espíritos está realmente de acordo com os textos bíblicos, com que a Bíblia fala a respeito do casamento? Será que à luz da Bíblia o casamento é de fato indissolúvel? Esse tipo de questão, quando nós fazemos a leitura dos Evangelhos do Cristo, recordamos de uma passagem na qual Jesus diz a respeito do adultério, de que na realidade, desde a época de Moisés, houvera sido autorizado ao povo judeu dar carta de divórcio à esposa. Mas aí o Cristo, naquela ocasião, expressa a situação, dizendo que isso era aceitável diante da questão do adultério. Ali Jesus dava um passo enorme em relação à questão do casamento, porque pelas próprias tradições do povo judeu, a mulher era tido como de uma classe inferior ao homem, e no qual esse direito para eles era exercido de forma injusta, por simplesmente deterem, em termos de masculinidade, a prevalência tradicional daquele povo. E Jesus aí já faz uma abertura, porque deixa bem claro que isso eles só poderiam fazer no caso constatado de adultério. Nós vamos interromper aqui a nossa resposta para atender um ouvinte. Bom dia. Bom dia, Soares. Soares, eu fui ensinada na Igreja Católica que quem não é casado vive em pecado e em adultério. Eu gostaria de saber da sua opinião. Muita luz, muita paz, e que Deus te abençoe. Eu agradeço muito a participação, acompanhe aí pelo raio a nossa resposta. A nossa ouvinte nos indaga sobre a perspectiva de que, para a Igreja Católica, quem vive em um regime de companheirismo, ou como popularmente chamam de amigado, sem que tenha havido um casamento legalizado, e sobretudo no caso pela Igreja Católica, se a pessoa não estaria vivendo no pecado. Justamente essa resposta está na conclusão do que nós estávamos explicando a respeito do divórcio ou da separação à luz da doutrina espírita.
Então, com Jesus já foi dado um avanço de que era possível e aceitável o divórcio, desde que fosse uma questão de adultério. Já para os espíritas, na realidade, a doutrina espírita é a continuidade do ensinamento do Cristo. Só que é atualizado, é ao mesmo tempo lembrado a essência do ensinamento do Cristo, agora dentro do contexto novo da época em que nós estamos vivendo. Então há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós recomendamos muito a leitura, que tem o título a respeito da indissolubilidade do casamento. E os Espíritos deixam bem claro que, na verdade, o casamento indissolúvel é aquele cujas bases essenciais foi a do amor recíproco das almas que se encontraram para estabelecer o convívio íntimo, ao qual nada, nenhum homem conseguiria ou consegue separar. A questão toda é bem explicada no Evangelho segundo o Espiritismo, quando é feita a referência de que, na verdade, a maioria dos casamentos na Terra não são estabelecidos pelos laços do afeto verdadeiro, e sim com objetivos e propósitos de ordem material, sensual, aonde, na maioria dos casos, o que prevalece é a questão da situação financeira e da vivência em termos sexuais dos cônjuges. Ora, é essa base frágil que leva às dissoluções dos conflitos e ao término dos casamentos. Mas voltando à questão que a nossa ouvinte coloca, para a doutrina espírita, o casamento, em termos legais, é apenas o casamento dentro das leis civis de cada país. Mas deixando bem claro que não é o casamento civil, e os espíritos explicam isso, que vai honrar e dignificar a união. O que de fato honra e dignifica a união de um homem e de uma mulher é o sentimento associado a essa união. Porque muitas vezes, e isso se dá com frequência nas leis civis de cada povo, há as variações, e há também, claro, na maioria deles atualmente, a questão do divórcio e da separação. Ora, divórcio e separação se colocam aonde foi estabelecido união na qual o sentimento verdadeiro do amor não foi levado em conta. Então, dando aqui uma síntese do que esclarecemos, o casamento, de fato, ele é indissolúvel. Aquele cujas bases essenciais foi feita no amor recíproco, que infelizmente ainda pouco acontece aqui na Terra. Mas que o casamento, em termos de estar sendo amparado, em termos essenciais, por um decreto que às vezes ainda muita gente dá o valor do casamento na igreja, torna-se muitas vezes um perjúrio, uma mentira, porque se tem testemunha, se tem um sacerdote, um padre, e se jura uma fidelidade que na maioria das vezes não se dá conta de ser cumprida ao longo do casamento. Então acaba sendo uma situação, uma circunstância que somente estabelece a mentira, porque de fato, como havíamos dito, na grande maioria desses casamentos, o que prevaleceu foram os interesses puramente materiais. Bom, era esse esclarecimento que nós tínhamos. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, senhora. Pois não. Senhora, nos espíritos, quando a pessoa morre e foi dignificado, ele voa ou ele anda aqui com os afetos sem pé ou não? Tá bem. Eu agradeço muito a pergunta e acompanha aí pelo raio da nossa resposta. O nosso ouvinte nos indaga se os espíritos, quando nós desencarnamos, a gente andamos pelo ar, que a gente chama de volitar, ou a gente anda pisando no chão, como normalmente estaríamos andando durante a encarnação. A doutrina espírita revela que, em termos espirituais, as circunstâncias variam e modificam-se ao infinito. Porque tudo depende do nível evolutivo do espírito, do mundo em que ele está colocado, consequência, inclusive, desse nível evolutivo dele. Então, há muitos espíritos que foram e são de pessoas que desencarnaram na Terra,
que se encontram tão presas às vibrações e às energias aqui da Terra mesmo, que para eles nem entendem que desencarnaram. E eles andam normalmente como andariam quando estavam no corpo físico. Já no mundo espiritual, em termos de elevação, os espíritos que vão alcançando um nível de consciência aonde os valores materiais e sensuais, muito associados à vida de desequilíbrio do homem, já foram superados, esses espíritos andam sob a condução da energia mental. Isso faculta com que, dependendo da elevação deles, quando eles pensam estar no lugar, eles já estão. Porque eles se deslocam na velocidade do que nós poderíamos dizer aqui da luz, ou daquela que seria a velocidade mais rápida que os instrumentos humanos poderiam constatar. Então a variedade vai ao infinito. Realmente há muitos espíritos que andam manquejando, que andam com muita dificuldade, como inclusive pode ter sido a fase na qual eles voltaram para o plano espiritual já com a idade avançada e não conseguiram superar os condicionamentos e os hábitos ligados aqui à Terra. Mas há, como havíamos dito, os espíritos que não só voam, deslocam-se na velocidade da luz. Então a variedade entre andar se arrastando a estar super rápido vai depender do nível evolutivo de cada espírito. Bom, queremos lembrar aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103 1170. 2103 1170, ainda temos tempo de atender algum ouvinte. Enquanto alguém não nos ligue, nós voltaremos a dar mais algum esclarecimento sobre a questão do casamento. Porque a doutrina espírita ela não tem qualquer ritual. Né? A doutrina espírita não tem batismo, não tem crisma e não tem também casamento. E não tem casamento justamente por causa disso. Porque ninguém sabe as verdadeiras intenções de um casal quando estabelece um casamento. E se fosse haver um casamento espírita, aonde há um juramento de fidelidade, de amor e de reciprocidade, e ali as pessoas estão se casando por interesse, a doutrina espírita estava abonando e possibilitando o estabelecimento do perjúrio, da mentira. E é por isso que não há casamento na doutrina espírita. É claro que o espiritismo respeita as tradições de todas as religiões. E aqueles que de fato, por exemplo, são católicos e veneram o casamento na Igreja Católica, o espírita entende perfeitamente. Assim como entende a questão do batismo. Tem muitas pessoas na Igreja Católica que, se não batizar o filho, acha que o filho vai morrer pagão, iria morrer numa condição que não poderia entrar no reino dos céus. Nós entendemos perfeitamente isso. Mas, por exemplo, um casal espírita não batiza seus filhos, porque já tem um nível de compreensão e entendimento sobre o batismo que não lhes permite qualquer dúvida de que todos que nascem na terra são filhos de Deus. Não só são filhos de Deus a partir do batismo. Sabemos que há algumas doutrinas mais radicais, principalmente no protestantismo, que para elas, se a pessoa ainda não foi batizada, a pessoa não é filho, é criatura. E criatura, para algumas dessas doutrinas, é como se a pessoa fosse um bicho, um animal. Então, para elas é o seguinte, enquanto você não encontrou Jesus e não se batizou, você é um bicho. E é claro que você, se fosse entrar no reino dos céus, entraria como um bicho. Não entraria como filho de Deus. É claro que nós entendemos, inclusive, a infantilidade destas concepções, mas ainda existem, e muito. Mas para o espírita, todas essas convenções são transitórias e humanas, adequadas ao entendimento de cada religião. Mas de maneira nenhuma são os reais propósitos do Evangelho do Cristo. Então, à luz do ensinamento do Cristo, nós concluímos esse esclarecimento de que o casamento real e verdadeiro é o do coração. E para esses não há necessidade imprescindível das leis humanas. O Espiritismo incentiva o casamento, sobretudo civil, pelo amparo à família.
e principalmente pelos descendentes que vão normalmente surgir, os filhos, e que precisam estar todos acobertados dentro das leis legais e civis de cada povo, mas deixando bem claro que ele entende que é na alma e no espírito que se dá o verdadeiro casamento. Bom, lembramos aqui ainda o telefone da Rádio Liberdade, o 2103-1170, e caso ninguém não nos ligue, nós teremos aqui uma segunda pergunta com os temas que abordamos nessa manhã. Alguém aqui colocou uma pergunta pela internet, foi a Randinelli. A família de minha esposa gostaria de batizar a nossa filhinha na igreja, em nome do respeito. Seria importante participar? Justamente, essa questão vai ser a última que nós iremos, inclusive, abordar nessa manhã. Vejam como é a situação. Muitas vezes o casal é espírita. Os pais e os demais familiares não são. E aí, batizar ou não o filho ou a filha? É claro que o espiritismo deixa essa questão muito no nível de consciência e, sobretudo, do próprio espírita. Porque, em termos de possibilidades, existirá o seguinte: não batizar, porque a pessoa já tem convicções espíritas, o casal tem. Quando um dos componentes do casal não tem, marido ou mulher, a flexibilidade maior tem que ser a do espírita, por ter um nível de compreensão maior. Mas se o casal é espírita e tem um filho ou uma filha, aí o casal tem que, em conjunto, decidir se vai aceitar ou não as imposições familiares e sociais para batizar numa igreja na qual o casal não mais frequenta, não mais é adéso e está se submetendo a conveniências sociais e familiares que podem ir de encontro com a consciência do casal e depois o casal não se sentir confortável em ter atendido a interesses até mesmo de familiares próximos, mas ter ido de encontro à consciência que já assinalaria de não só não ser necessário, como criar para aquela criança a ideia de que ela é católica ou é de determinada outra doutrina religiosa. Quando, à luz do Evangelho do Cristo, se fôssemos considerar o batismo tal como o Cristo havia assinalado, de que tempos viriam em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorariam em espírito e verdade, e ele diz que João Batista batizava com água, mas que ele, o Cristo, vinha batizar pelo fogo e pelo Espírito. E aí algumas pessoas radicais diriam: vai jogar o filho no fogo? É porque Jesus se referia ao fato de que, mais adiante, a consciência despertada e consagrada aos ensinamentos do Cristo, que representa simultaneamente um esforço de melhoramento que nós chamamos de burilamento íntimo, que representa o fogo pelo conhecimento, que é justamente o símbolo do Espírito, que efetiva o batizado verdadeiro da pessoa. Ou seja, quer a pessoa seja católica, evangélica ou espírita, de qualquer religião, o batismo se dá quando ela tem entendimento, uso da razão, conhece o Evangelho do Cristo e está se esforçando no trabalho de renovação íntima. Esse é o verdadeiro batismo. Todos os outros foram temporários. Alguns ainda hoje são praticados à luz do entendimento puramente humano, mas o entendimento espírita do Evangelho do Cristo deixa bem claro que esse batismo convencional estabelecido nas igrejas cristãs não tem mais cabimento algum à luz do entendimento do ensinamento de Jesus. Então deixamos aqui esse esclarecimento, agradecemos a todos a participação e estejam aí novamente conosco no programa Espiritismo em Marcha às 7h30 da manhã na sua Rádio Liberdade. Muita paz para todos.